Olá, vamos iniciar o nosso encontro do grupo de estudos sobre o livro Um Novo Mundo, o despertar de uma nova consciência de Eckhart Tolle. Vamos recomeçar da página 162, o despertar e o movimento de retorno. O movimento de retorno na vida de uma pessoa, o enfraquecimento ou a dissolução da forma, seja por meio do envelhecimento, da doença, da incapacidade, da perda ou de algum tipo de tragédia pessoal, contém um grande potencial para o despertar espiritual, o rompimento da identificação da consciência com a forma. Considerando o fato de que não há muita verdade espiritual na cultura contemporânea, poucas são as pessoas que reconhecem esses eventos como uma oportunidade. Assim, quando eles acontecem com elas ou com alguém próximo, sua crença é de que existe algo terrivelmente errado, alguma coisa que não deveria estar ocorrendo. As pessoas sempre veem a morte como um fim, né? Um acidente grave como uma desgraça, né? Nunca vê o lado bom da situação, da circunstância, como sendo um fator de aprendizado, né? Como uma oportunidade de solução do ego, de dissolução dos bloqueios, né? De perceber aquilo que realmente estava bloqueando você de ser você mesmo, né? Na nossa civilização existe um profundo desconhecimento da condição humana. E, quanto mais ignorantes somos em termos espirituais, mais sofremos. Para um grande número de pessoas, sobretudo no Ocidente, a morte não passa de um conceito abstrato. Assim, elas não fazem ideia do que acontece com a forma humana quando ela se aproxima da dissolução. Muitos indivíduos debilitados e velhos são trancafiados em asilos. Os cadáveres, que em algumas culturas mais antigas permanecem em exibição para que todos os vejam, são escondidos. Nos Estados Unidos e em outros países desenvolvidos, quem tenta ver um cadáver descobre que isso é virtualmente ilegal, a não ser que o morto seja seu parente próximo. Nas casas funerárias, chega-se a maquiar o rosto dos defuntos. Só nos permitem ver uma versão limpa e bem arrumada da morte. Uma vez que a morte é apenas um conceito abstrato para essas pessoas, a maioria delas está totalmente despreparada para a dissolução da sua própria forma. Quando esse momento se aproxima, há choque, incompreensão, desespero e grande medo. Nada mais faz sentido porque, para elas, todo o significado, todo o propósito da vida estava associado a acumular, ter excesso, construir, proteger e sentir-se gratificado. Ele estava vinculado ao movimento de saída e à identificação com a forma, isso é, com o ego, com o corpo, né? As pessoas, elas veem o corpo como a fonte da vida. Na hora que o corpo morre, para elas parece que tudo acabou, né? A maior parte dos seres humanos não é capaz de ver nenhum sentido quando sua vida, seu mundo está sendo demolido. Mesmo assim, esse momento contém um significado potencialmente ainda mais profundo do que o movimento de saída. É precisamente com a chegada da velhice, com a vivência de uma perda ou de uma tragédia pessoal que a dimensão espiritual entra na vida das pessoas. Ou seja, seu propósito interior só aparece quando seu propósito exterior entra em colapso e a concha do ego começa a rachar. Eu acho que também uma crise emocional, né, psicológica também, um estresse, também leva a pessoa a voltar-se para dentro, né, para o mundo interior. Esses acontecimentos representam o início do movimento de retorno em direção à dissolução da forma. Nas culturas mais antigas, deve ter havido uma compreensão intuitiva desse processo, e é por isso que os idosos eram respeitados e reverenciados. Eles eram os repositórios da sabedoria
e ofereciam a dimensão da profundidade, sem a qual nenhuma civilização pode sobreviver por muito tempo. Eu acredito também que, assim como, né, foi explicitado aqui, que a morte, né, vamos dizer que seja assim uma oportunidade extrema da dissolução da forma, né, da compreensão da dissolução da forma, né? Esse momento que nós estamos vivendo da humanidade também pode ser identificado como também um momento de ápice da crise, de uma crise de consciência que vai levar a humanidade à conscientização, sendo que esse livro trata justamente disso, né? O despertar de uma nova humanidade, né? De uma nova consciência. Então, eu acredito que esse processo de distanciamento do espírito, né, a caminho da escuridão, da sombra, né, vai fazer com que as pessoas retornem, né, para o seu mundo interno, né, para que elas descubram a luz que ali existe. Então, eu acho que esse processo é natural. Eu quero falar aqui sobre uma visão que eu tive uma vez, acho que quando na minha adolescência eu fui fazer um questionamento, e aí os meus guias me mostraram, né, como se fosse uma tribo de índios, né, que nessa tribo uma pessoa, né, questionadora, né, se viu obrigada a sair da tribo porque ela queria conhecer o que existia lá fora, né? E aí ela sai em busca do mundo exterior, né? Porque ela não se sentia bem ali, porque ela achava que aquilo ali estava limitado. E aí ela saiu. No sair, ela se deparou com uma nova cultura, com vilas pequenas, né? Vilarejos, mas que eram maiores que a sua tribo, né? Daí ele foi para a cidade grande, né? Foi para bairros da periferia, até chegar nos grandes prédios, nos grandes arranha-céus, né? Onde ele subiu, chegou lá em cima, no ápice de um prédio bem alto, né? E lá de cima ele avistou todo, né, o horizonte de onde que ele poderia ver, né? E daí ele começou a questionar que aquilo ali, até onde ele iria, que ele iria só buscando fora, e aí ele se sentiu, né, teve uma regressão automática para se voltar para dentro, para voltar de novo para aquela tribo lá, no meio da floresta, na natureza. E é isso que está acontecendo também com o ser humano, né? O ser humano saiu em busca de novidade, de tecnologia, além do nosso próprio planeta, fora, né? E buscando progresso, até entender que tem que voltar para esse mundo interior, para perto da natureza, cuidar do mundo interior, da natureza vibrante ali, viva, imune, né? Que não imune, mas incólume ainda, limpa, né? Cuidar, porque é ali que está a chave, né? É dentro de nós que está a chave. Na nossa cultura, que é totalmente identificada com o exterior e desconhece a dimensão interior do espírito, a palavra velho tem muitas conotações negativas, como obsoleto ou ultrapassado. Assim, consideramos quase um insulto chamar alguém de velho. Para evitar isso, usamos eufemismos como idoso ou antigo. Porque
os velhos são considerados obsoletos? Porque na velhice a ênfase muda do fazer para o ser, e nossa civilização, que está perdida no fazer, não sabe nada do ser. Ela pergunta: ser, o que se faz com isso? No caso de algumas pessoas, o movimento de saída, do crescimento e da expansão é interrompido de modo radical pela chegada aparentemente prematura do movimento de retorno, a dissolução da forma. Às vezes é uma suspensão temporária, outras vezes permanente. Acreditamos que as crianças não deveriam ter que encarar a morte. No entanto, o fato é que algumas delas têm que enfrentar o falecimento de um dos pais ou de ambos em razão de uma doença ou de um acidente, ou até mesmo a possibilidade da sua própria morte. Existem crianças que nascem com deficiências que impõem uma restrição severa à expansão natural da sua vida, assim como há pessoas que se veem diante de uma limitação grave quando ainda tem pouca idade. A interrupção do movimento de saída no momento em que isso não deveria acontecer também tem potencial para desencadear o despertar espiritual prematuro de uma pessoa. Afinal de contas, não acontece nada que não deva acontecer. Isto é, tudo o que ocorre faz parte do todo maior e do seu propósito. Assim, a destruição ou a ruptura do propósito exterior pode levar uma pessoa a descobrir seu propósito interior e, em seguida, um propósito exterior mais profundo que seja alinhado com o interior. As crianças que passam por muito sofrimento costumam se transformar em adultos jovens mais amadurecidos para a sua idade. O que perdemos no nível da forma, ganhamos no nível da essência. Na figura tradicional do profeta cego ou do curandeiro aleijado, das culturas e lendas antigas, uma grande perda ou incapacidade no nível da forma converte-se numa abertura para o espírito. Quando alguém tem uma experiência direta da natureza instável de todas as formas, provavelmente nunca mais vai supervalorizar a forma e assim se perder por sua busca cega ou vincular-se a ela. A cultura contemporânea está apenas começando a reconhecer a oportunidade que a dissolução da forma, sobretudo a velhice, representa. Em relação à maioria das pessoas, essa chance ainda é tragicamente ignorada, porque o ego se identifica com o movimento de retorno da mesma maneira como se identifica com o movimento de saída. O resultado disso é um endurecimento da concha egóica, uma contração em vez de uma abertura. O ego diminuído passa o resto dos seus dias se lamentando ou se queixando, preso ao medo ou à raiva, à autopiedade, à culpa, a acusações ou a outros estados negativos mentais e emocionais, ou a estratégias evasivas, como se apegar a lembranças e falar e pensar sobre o passado. Quando o ego não está mais identificado com o movimento de retorno da vida de uma pessoa, a velhice ou a proximidade da morte torna-se o que se destina a ser, uma abertura para o reino espiritual. Conheci idosos que eram personificações vivas desse processo. Eles haviam se tornado radiantes. A forma de seu despertar se tornara transparente à luz da consciência. Nas culturas, né, primitivas, né, os anciões, né, eram, né, sempre consultados, né? Eles eram símbolos de sabedoria. Ainda hoje, em algumas culturas, isso acontece, né? Na nova terra, a velhice será universalmente reconhecida e valorizada como um período para o florescimento da consciência. Para aqueles que ainda estiverem perdidos nas circunstâncias externas da vida, será o momento de uma volta ao lar tardia, quando irão despertar para o seu propósito interior. No caso de outras pessoas, representará a intensificação e o auge do processo do despertar. Eu acho até que isso acontece naturalmente. Só que as pessoas idosas, elas não estão tão interessadas em passar para os outros a sabedoria adquirida. Se alguém chegar para elas e se dispuser a ouvi-las, com certeza vão ouvir muita sabedoria.
Não importa se os jovens, né, não fazem caso, né, daquilo que os idosos têm para contar, porque eles guardam para si o seu próprio processo, certo? Bom, o despertar e o movimento de saída. A expansão natural da vida de uma pessoa, que é o que ocorre junto com o movimento de saída, em geral é usurpada pelo ego e usada para sua própria expansão. Veja o que eu sou capaz de fazer. Duvido que você consiga fazer isso, diz uma criança a outra, quando descobre que seu corpo está ficando mais forte e ágil. Essa é uma das primeiras tentativas do ego de se destacar pela identificação com o movimento para fora e com o conceito mais do que você, e se fortalecer pela diminuição dos outros. É claro que isso é apenas o começo de seus muitos erros de percepção. O ego tem aquela vontade de competir, de se mostrar para ser reconhecido, né? Mas isso também faz parte, né? Entretanto, à medida que nossa consciência aumenta e o ego deixa de controlar nossa vida, não temos que esperar até que nosso mundo encolha ou entre em colapso por causa da velhice ou de uma tragédia pessoal para despertarmos para o propósito interior. Como a nova consciência está começando a surgir no planeta, é cada vez maior o número de pessoas que já não precisam ser sacudidas para despertar. Elas abraçam esse processo de modo voluntário, até mesmo enquanto ainda estão envolvidas no ciclo de crescimento e expansão. Muitos jovens, né, a gente vê. Quando esse ciclo deixar de ser usurpado pelo ego, a dimensão espiritual entrará tão poderosamente no mundo, através do movimento de saída, pensamento, fala, ação, criação, quanto por meio do movimento de retorno, silêncio, ser e dissolução da forma. Até agora, a inteligência humana, que não é mais do que um aspecto minúsculo da inteligência universal, tem sido distorcida e mal empregada pelo ego. Chamo isso de inteligência a serviço da loucura. A fissão nuclear requer uma inteligência superior. Usar essa inteligência para fabricar e estocar bombas nucleares é loucura, ou, na melhor das hipóteses, uma estupidez extrema. A estupidez em si até pode ser inofensiva, porém a estupidez inteligente é extremamente perigosa. Ela está ameaçando nossa sobrevivência como espécie, e há incontáveis exemplos óbvios disso. Quando livre do desajuste provocado pelo distúrbio egóico, a inteligência entra em pleno alinhamento com o ciclo de saída da inteligência universal e seu impulso para criar. Passamos a ser participantes conscientes da geração da forma. Os criadores não somos nós, e sim a inteligência universal, que atua por nosso intermédio. Somos apenas canais, não somos pessoas mais, né? Somos parte dessa unidade. Como não nos identificamos com o que produzimos, não nos perdemos no que fazemos, não criamos expectativas, não esperamos reconhecimento, não nos identificamos com a forma. Estamos aprendendo que o ato da criação pode envolver energia da mais alta intensidade, mas que isso não é um trabalho duro nem estressante. Precisamos compreender a diferença entre estresse e intensidade, como veremos. A luta e o estresse são sinais de que o ego voltou, assim como nossas reações negativas diante de obstáculos. A força por trás do desejo do ego cria inimigos, isto é, a reação na forma de uma força oposta de igual intensidade. Quanto mais forte o ego, mais forte o sentido de separação entre as pessoas. As únicas ações que não causam reações opostas são aquelas que se destinam ao bem de todos. Quando trabalhamos para o bem comum, estamos trabalhando com uma unidade, né? Aquele que está entregue, que está a serviço, que é o ser, ele trabalha para o bem comum, não para o bem egóico, né? Elas são inclusivas e não exclusivas. Unem em vez de afastar.
não são para o meu país, mas para toda a humanidade. Não são para a minha religião, mas para o surgimento da consciência em todos os seres humanos. Não são para a minha espécie, mas para todos os seres sencientes e para toda a natureza. Também estamos aprendendo que a ação, embora necessária, é apenas um fator secundário na manifestação da nossa realidade externa. O fator primário na criação é a consciência. Não importa quanto sejamos ativos, quanto esforço realizamos, nosso estado de consciência cria nosso mundo. Portanto, se não houver uma mudança nesse nível interior, a quantidade das ações que executamos não fará diferença. Vamos apenas recriar novas versões do mesmo mundo, vezes sem conta. Um mundo que é um reflexo externo do ego. Pois é, então, o importante é o estado de consciência de cada um. Se é o estado de consciência que ainda dorme ou o estado de consciência desperto, né? Aquela consciência desperta que trabalha para o bem comum, para o bem do universo, para unir, para acrescentar, para expandir, né? Se não for assim, acaba sendo um reflexo do ego. O ego continua no comando, né? Às vezes muda alguma coisa, mas ali é simplesmente uma manifestação diferente do ego. A consciência. A consciência já é consciente, ela é o não manifestado, o eterno. O universo, porém, só está se tornando consciente pouco a pouco. A consciência em si é infinita e, portanto, não evolui. Nunca nasceu e não morre. Quando ela se transforma no universo manifestado, parece estar sujeita ao tempo e a um processo evolutivo. Nenhuma mente humana é capaz de compreender plenamente o motivo desse processo. No entanto, podemos ter um vislumbre dele dentro de nós mesmos e vivenciá-lo como participantes conscientes. A consciência é a inteligência, o princípio organizador por trás do surgimento da forma. Ela vem elaborando formas por milhões de anos para que possa se expressar através delas do plano manifestado. Embora o nível não manifestado da consciência pura possa ser considerado outra dimensão, ele não está separado dessa dimensão da forma. Um está contido no outro, um contém e está contido, da mesma forma que um e outro são o mesmo. A forma e a ausência de forma se interpenetram. O não manifestado inunda essa dimensão como consciência, espaço interior, presença. Como ele faz isso? Por meio da forma humana, que se torna consciente e assim cumpre seu destino. Ela foi criada para esse propósito superior e milhões de outras formas prepararam o terreno para ela. A consciência encarna na dimensão manifestada, ou seja, se torna forma. Quando faz isso, ela entra num estado semelhante ao sonho. A inteligência permanece, porém a consciência fica, a inteligência permanece, porém a consciência fica inconsciente de si mesma. Perde-se nas formas, identifica-se com elas. Isso poderia ser descrito como a descida do divino à matéria. Uma coisa, a consciência, ela está consciente o tempo todo. É a manifestação dela através da mente, que é inconsciente. E através da experiência vai se tornar consciente de si mesmo. Porque a mente também nada mais é do que consciência. Então, a consciência em si, ela é consciente. E ao se manifestar, não é que ela deixa de ser consciente, ela continua consciente. E isso a gente, no Vedanta, né, no hinduísmo, a gente chama de lila, o jogo divino. Deus se manifesta na forma para brincar com ele mesmo. Então, ele não deixa de ser consciente. Deus é onisciente, né? O Supremo é onisciente. É consciente de tudo o que existe dele mesmo, né? Ele é tudo. Então, esse movimento de se manifestar é um jogo.
e que eu percebo como sendo o amor. O amor manifesto. Deus é amor e se manifesta na forma para que o amor seja vivificado, evidenciado e experimentado para que as pessoas se percebam como amor. Nesse estágio da evolução do universo, todo movimento de saída acontece no estado semelhante ao sonho. Lampejos do despertar surgem apenas no momento da dissolução de uma forma individual, isto é, na morte. Porque mesmo que a pessoa sonhe, né, e aqui é como se a vida fosse um sonho que ele está dizendo, né, o manifesto manifestado como um sonho, como se fosse um sonho. O que está por trás do sonho? Quando você sonha, você não deixa de ser consciência. Quando você está no estado de sono profundo, que a gente fala que está no estado de consciência pura, que é o estado sem sonhos. Mas quando você sonha, você também é consciência. Quando você está de vigília, você também é consciência. Você não deixa de ser em nenhum só segundo. Você sempre é. Estando consciente ou não disso. Bom. Em seguida, começa a encarnação seguinte, a nova identificação com a forma, o próximo sonho individual que faz parte do sonho coletivo. Quando o leão dilacera o corpo da zebra, a consciência que encarnou na forma da zebra se distancia da forma em dissolução e por um instante desperta para sua natureza imortal essencial como consciência. Em seguida, entrega-se imediatamente ao sono e reencarna em outra forma. Quando o leão envelhece e não consegue mais caçar, assim que dá o último suspiro, ocorre de novo o mais breve dos lampejos de um despertar, seguido por outro sonho com a forma. No nosso planeta, o ego humano representa o estágio final do sono universal, a identificação da consciência com a forma. Foi uma etapa necessária na evolução da consciência. O cérebro humano é uma forma altamente diferenciada pela qual a consciência entra nessa dimensão. Ele contém em torno de 100 bilhões de células nervosas, os neurônios, quase o mesmo número de estrelas que existem na nossa galáxia, e poderia ser considerado um cérebro macrocósmico. Esse órgão não cria consciência, no entanto, a consciência o criou, como a mais complexa forma física sobre a Terra, para sua expressão. Quando ele sofre um dano, isso não significa que nós perdemos a consciência, e sim que ela não consegue mais usar essa forma para entrar nessa dimensão. É impossível perdermos a consciência porque ela é, em essência, quem nós somos. Só podemos perder aquilo que temos e não algo que somos. O que somos, sempre seremos. A ação desperta. A ação desperta é o aspecto exterior do estágio seguinte da evolução da consciência no nosso planeta. Quanto mais nos aproximamos do fim do nosso atual estágio evolucionário, maior a disfunção do ego. É uma disfunção semelhante à que ocorre com a largata pouco antes de se tornar borboleta. A nova consciência, contudo, está surgindo ao mesmo tempo em que a antiga se dissolve. Estamos em meio a um acontecimento da maior importância na evolução da consciência humana. Entretanto, esse assunto não vai sair no jornal. No nosso planeta e talvez simultaneamente em muitas partes da nossa galáxia e além dela, a consciência está despertando do sonho da forma. Nem todas as formas do mundo irão se dissolver, embora seja certo que muitas desaparecerão. Isso significa que a consciência pode agora começar a criar a forma sem se perder nela. Tem como permanecer consciente de si mesma até enquanto a gera e a sente. Jesus disse um dia, né? Esteja no mundo, mas não seja do mundo.
E é isso aqui, né? Você, estando consciente, você pode viver a ilusão, pode viver a forma, que você não vai se distanciar do estado consciente de si. Por que ela deveria continuar a criar e sentir a forma, a consciência, pelo prazer que essa ação proporciona? De que maneira a consciência faz isso? Por meio de seres humanos despertos que aprenderam o significado da ação desperta. A ação desperta é uma ação desprovida de ego. É uma ação desprovida da pessoa. A ação desperta é o alinhamento do nosso propósito exterior, o que fazemos com o nosso propósito interior. Despertarmos e nos mantermos despertos. Por meio dela, entramos no estado de unificação com o propósito que sai do universo. Através de nós, a consciência flui para o mundo. Ela se derrama sobre nossos pensamentos e os inspira. Inunda todas as nossas realizações, as orienta e fortalece. O que determina se estamos cumprindo o nosso destino não é o que fazemos, e sim como fazemos. E essa maneira de realizar as coisas é estabelecida por nosso estado de consciência. Uma inversão das nossas prioridades ocorre quando o propósito principal de executarmos algo se transforma na ação em si, ou melhor, na corrente de consciência que flui para ela. Esse fluxo de consciência é o que determina a qualidade. Em outras palavras, em qualquer situação e em tudo que fazemos, nosso estado de consciência é o fator primário, enquanto a situação e o que executamos é secundário. O sucesso futuro é dependente e inseparável da consciência da qual emanam as ações. Ela pode ser tanto a força reativa do ego, quanto a atenção alerta da consciência desperta. Toda ação verdadeiramente bem-sucedida se origina desse campo de atenção alerta, e não do ego e do pensamento inconsciente condicionado. É quando se está no fluxo, né? Quando não é mais a mente individual que direciona a pessoa, não é mais o ego, e sim o universo. Né? É quando nós somos dirigidos pelo coração, pela intuição. É quando fazemos sem fazer, né? Quando apenas fluímos, quando intuímos e agimos em prol do universo, com amor e por amor. Bom, vamos encerrar por aqui. Gratidão por esses momentos. Né? Em breve estarei postando no grupo do YouTube, ok? Até o próximo encontro. Namastê.